Há dias em que o corpo se deita, mas a alma continua em pé. A mente gira, o peito pesa. O silêncio parece grande demais. Você tenta descansar, mas algo em você ainda está segurando o dia. Este vídeo é para esse momento. Um refúgio suave onde as verdades estoicas se tornam companhia. Não para te distrair, mas para te lembrar do essencial. Você não precisa carregar o mundo enquanto dorme. A alma também merece repouso. E ele começa quando você solta o que não depende de você. Respire. Deixe que a noite abrace o que o dia não conseguiu curar. Esta é uma pausa sagrada. Não para fugir da vida, mas para permitir que ela o reencontre com calma. O corpo sabe dormir, mas a mente e o coração às vezes esquecem. Você fecha os olhos, mas continua pensando. Revê conversas, repete preocupações, imagina cenários. O descanso vira uma espera tensa e o sono, uma conquista distante. É que a alma carrega mais do que o corpo mostra. E o que a exaure não é o trabalho, é o apego. O apego a como as coisas deveriam ser, a quem deveria ficar, ao que já passou e não volta. Os antigos estoicos sabiam que a paz nasce da aceitação, que a alma só descansa quando entende o que está sob seu domínio e o que não está. Enquanto o corpo repousa, você pode aprender essa diferença. Pode ensinar à mente que há coisas que precisam ser vividas e outras apenas deixadas passar. As verdades que você ouvirá agora são lembretes simples, mas profundos. Elas não prometem que tudo ficará bem. Prometem que você ficará bem, mesmo quando tudo muda. Porque o verdadeiro descanso não vem da ausência de dor, e sim da presença de serenidade. Enquanto ouve, sinta a respiração se tornar mais lenta, o corpo mais leve. Cada verdade é uma pequena chave que destranca uma parte da alma. A da culpa, a da exigência, a do medo. A cada palavra, o peso se dissolve, como areia sendo levada por uma onda calma. Você começa a perceber que há beleza em simplesmente ser. Sem pressa, sem controle, sem cobrança. A noite se transforma em templo. O escuro não é mais ameaça, é abrigo. É o espaço onde você pode soltar a defesa, onde o silêncio te acolhe como um velho amigo. A alma encontra um ritmo próprio, o ritmo da confiança. E quando o sono chega, ele não é fuga, é reencontro. Um retorno ao essencial, ao que é simples, ao que é verdadeiro, ao que permanece mesmo quando o resto se vai. Durante o sono, o corpo se regenera e o espírito reaprende a leveza. Ao amanhecer, você acorda diferente. Não porque tudo mudou, mas porque dentro de você há mais espaço. As coisas continuam as mesmas, mas o olhar se transformou. Você se sente inteiro, presente, sereno. E entende, finalmente, que descansar a alma é o início de qualquer força verdadeira. Dormir bem é mais do que fechar os olhos. É abrir o coração para o que é e deixar que o mundo siga seu curso enquanto você confia no seu. Verdade 1. Acalmar o ruído da mente é o primeiro passo da paz. Quando a casa fica escura e o quarto silencia, é comum que a mente acenda como uma rádio que não desliga. Pensamentos saltam, lembranças aparecem, previsões tentam ocupar cada fresta de atenção. É natural. A mente foi feita para pensar, não para parar. O que você pode fazer é mudar a relação com esse ruído. Em vez de lutar com os pensamentos, você pode dar a eles um lugar de passagem, como quem abre uma janela para o ar circular. Imagine um lago ao entardecer. Durante o dia, o vento levantou pequenas ondas, espalhou folhas, trouxe reflexos. Agora, conforme a brisa diminui, a água encontra sua própria ordem. Você não puxa o lago para ficar calmo. Você apenas permite que ele descanse. Faça o mesmo com a mente. Sinta o ar entrando pelo nariz, fresco, seguindo até a base do pulmão. Sinta o ar saindo, morno, como quem devolve à noite o que já não precisa. Relaxe o maxilar, solte os ombros, perceba o peso do corpo sobre o colchão, como se a cama fosse uma mão aberta que te sustenta. Pensamentos vão e vêm. Você os vê,
mas não precisa segui-los. Se um pensamento insiste, dê a ele um gesto simples. Nomeie-o por dentro, com gentileza. Preocupação, lembrança, planejamento. E volte ao ar que entra e sai. Não é uma briga, é um convite. A paz não chega por força. Ela se aproxima quando você para de empurrar. A mente aprende pelo uso. Se toda noite você alimenta o ruído volta. Se toda noite você oferece calma, a calma cria raízes. Marco Aurélio escrevia para si mesmo antes de dormir, lembrando o que está sob seu controle. Você também pode fazer isso em 2 frases curtas. Hoje eu fiz o que pude. O resto eu deixo para a vida. Repita sem pressa. Se vier um incômodo no peito, acolha. Se vier um suspiro, deixe sair. Você não está tentando vencer a mente. Está ensinando a mente a repousar com você. É assim que o silêncio deixa de ser vazio e vira abrigo. Seguimos juntos. Mais um passo leve. Verdade 2. O que você resiste, persiste. O que aceita, se dissolve. Existe um fio invisível entre tensão e insistência. Quando você empurra algo para longe, ele cresce. Quando você tenta prender um pensamento, ele escapa. Resistir é como endurecer o corpo dentro de um rio. A água bate, turbilhona, arrasta. Aceitar é como oferecer menos superfície, menos combate. A corrente passa e você permanece. Aceitar não é concordar com tudo. Aceitar é reconhecer que é assim que está agora. Você pode não gostar, mas pode permitir que o fato exista sem brigar com o presente. Pense em uma chuva mansa caindo do lado de fora. Você não ordena que ela pare. Você escuta, ajusta a respiração, talvez diminua o passo. O corpo entende. A mente pode aprender. Observe aquilo que mais te inquieta hoje. Talvez uma conversa que não saiu, um prazo que pesa, uma ausência. Veja como o incômodo cresce quando você repete: não deveria ser assim. Agora troque a frase: é assim que está. O que posso cuidar hoje? Perceba o alívio que entra pelo mesmo lugar da respiração. Quando você não desperdiça força contra o inevitável, sobra vigor para o possível. Se vier uma onda de ansiedade, não a trate como inimiga. Sinta onde ela aparece no corpo. Às vezes é um nó na garganta, um calor nas mãos, um aperto na barriga. Dê espaço a essa sensação por 3 respirações um pouco mais longas. Alongue a exalação, como quem desamarra um laço. Não tenha pressa de resolver. Muitas inquietações se desfazem sozinhas quando não recebem combustível. É um trabalho de humildade, sim, e é um trabalho de carinho. O mundo não vai obedecer seus planos, mas a serenidade não depende do mundo. Ela depende do jeito como você pousa dentro de si. Sinta a cama. Sinta a coberta tocar a pele. Estamos aqui. Você não precisa correr. Verdade 3. O corpo descansa quando a alma confia. Há noites em que o corpo pesa e mesmo assim não mergulha. É como se o sono ficasse na porta esperando um sinal. Esse sinal muitas vezes é confiança. O corpo sabe dormir, mas precisa que a alma solte o volante por algumas horas. Imagine seu quarto como um abrigo. Simples. As paredes abafam o barulho da rua. A luz mais baixa anuncia um tempo diferente. Aqui, não há tarefas. Aqui, o calendário não manda. Aqui, você pode existir sem prova. Diga a si mesmo, de forma direta e suave: agora eu confio. O que é meu me espera. O que não é, eu solto. Observe como o peito responde. Se vier uma memória, veja se ela pede ação hoje. Se não pede, ela pode passar. Se pede, anote uma palavra em um papel, só para lembrar amanhã, e devolva a caneta à mesa. O gesto diz: a mente que tudo terá seu lugar. Enquanto isso, cuide do corpo como quem cuida de alguém amado. Ajuste o travesseiro até a nuca ceder. Deixe a língua descansar no céu da boca. Diminua a velocidade do olhar por dentro. A alma confia quando percebe que você está presente, não exigindo nada, apenas oferecendo presença. Se a confiança vacila, lembre uma verdade antiga. Você já atravessou noites difíceis antes. Você já acordou depois de dias que pareciam não terminar.
Há uma força mansa que te trouxe até aqui. Ela não precisa provar nada. Ela só pede que você a reconheça. O sono não é barganha. Não é prêmio por desempenho. Ele chega quando você dá permissão. E a permissão nasce de uma frase curta que cabe no coração. Eu posso descansar agora. Inspire leve. Expire longo. Repare num som distante. Deixe o som ir e vir como o mar ao fundo. Verdade 4. Nada fora de você define quem você é. Muitas das correntes que te prendem à vigília foram forjadas por vozes externas. Expectativas alheias, opiniões que ficaram presas na pele, comparações que mordem sem você perceber. À noite, essas vozes ganham eco. É quando você precisa lembrar quem é o dono do seu quarto interior. Imagine uma janela fechada que filtra o barulho da rua. Lá fora, carros, risos, passos apressados. Aqui dentro, só o som do seu ar. A janela não odeia o mundo. Apenas escolhe o que deixa entrar. Você pode fazer o mesmo com o que dizem de você, com o que esperam de você, com o que você acha que deveriam pensar. Nenhuma palavra do lado de fora tem poder de decidir sua essência. Você é suas escolhas, seus gestos, seu esforço honesto, sua capacidade de aprender. O resto é ruído atravessando a cidade. Se hoje alguém te julgou, devolva esse olhar ao lugar de onde veio. O outro vê a partir do que tem. Você responde a partir do que é. A noite é um ensaio de liberdade. Você se despe de máscaras, de papéis, de títulos. Fica o que é vivo e simples. Se uma lembrança de vergonha aparecer, ofereça a ela a luz de uma vela pequena. Não para expor, mas para acolher. Diga baixinho: eu não sou um erro. Eu sou alguém em caminho. Isso basta para que a rigidez se quebre. Você não precisa convencer ninguém, nem agora, nem amanhã. O sono chega para quem pode deitar sem a armadura do dia. E é um alívio guardá-la no canto. Ela te serviu. Agora deixe-a ali, como quem encosta uma mochila e estica as costas. Apoie as mãos sobre o peito por alguns instantes. Sinta o ritmo. Se vier um suspiro, entregue-se a ele. Verdade 5. Aceitar não é desistir. É compreender o ritmo da vida. O mundo pulsa em ritmos que não são os nossos. Há épocas de avanço, épocas de pausa, épocas de aparente retorno. Quando você tenta impor um compasso fixo à realidade, tudo parece fora do lugar. Aceitar é afinar o ouvido para caminhar com o tempo, em vez de arrastá-lo. Não é ficar parado, é ajustar o passo. Pense numa trilha sob árvores altas. Nem sempre o chão é plano. Às vezes você precisa encurtar o passo para não torcer o pé. Em outras, pode alongar um pouco e ganhar fôlego. Desistir seria deitar no meio da trilha e dizer que não dá. Aceitar é olhar o terreno e seguir, com respeito, com paciência. O mesmo vale para os ciclos interiores. Há dias de muita energia. Há dias de recolhimento. Quando a noite chega, aceitar o que o dia entregou é um ato de cuidado. Você fez o que deu. O que não deu, não cabe mais hoje. Há uma sabedoria em terminar. Se um projeto lateja a sua porta mental, reconheça-o. Diga: eu volto a você pela manhã. E, como quem fecha com cuidado a porta de uma oficina, apague a luz por dentro. Tudo o que é vivo precisa de repouso para crescer. Sementes não brotam sob olho duro. Elas se abrem no escuro, no tempo delas. Deixe que suas sementes trabalhem enquanto você dorme. A aceitação cria o espaço onde o novo respira. Mexa o pescoço devagar para um lado e para o outro. Sinta a nuca aquietar. Mãos soltas. Mandíbula solta. Tempo gentil. Verdade 6. A serenidade é mais forte que o controle. O impulso de apertar mais forte quando as coisas escapam é compreensível. Mas força sem sabedoria é punho fechado contra a água. Quanto mais você tenta segurar, mais escorre. A serenidade não é passividade, é direção. Ela enxerga longe porque não está turva pelo medo. Imagine uma vela acesa na mesa de cabeceira. A chama não grita para vencer a escuridão. Ela ilumina o que pode, com constância. É o suficiente para orientar o quarto inteiro. O controle tenta garantir o que é incerto. A serenidade
aceita a incerteza e, mesmo assim, caminha. Você pode cultivar essa chama. Quando perceber que está acelerando por dentro, diminua o ritmo de propósito. Conte 5 batidas do coração e deixe cada uma pedir menos pressa. Se um pensamento te ameaça com "e se?", responda com "ainda não". Se uma preocupação te apresenta um filme de cenários, diga "amanhã eu vejo". Hoje, a sua tarefa é dormir. A serenidade coloca limites suaves. Não porque não se importe, mas porque sabe que cuidar de si é cuidar de tudo o mais. A noite é a sua fronteira sagrada. Do lado de dentro, só o que ajuda. Do lado de fora, o que pode esperar. Quando você segura o leme por dentro, as ondas não te viram. Você não manda no mar, mas pode decidir como atravessa. E atravessa melhor quando não briga com cada onda que levanta. Deixe os olhos pesarem um pouco mais. Perceba a gravidade como uma manta. Se a mente quiser abrir gavetas, agradeça e feche-as com um toque de dedos no lençol. Verdade 7. Você não precisa consertar tudo agora. A pressa de resolver vira uma escada sem degraus. Você sobe no ar e não chega a lugar nenhum. É à noite que mais sentimos a tentação de só mais uma volta de pensamento, só mais um e-mail, só mais um ajuste. Como se o mundo dependesse desse último ato. Não depende. O que é essencial está a salvo por algumas horas. Se algo pode ruir porque você dorme, então não era sólido. O descanso é um teste de realidade. Quando você dorme, as coisas mostram sua verdadeira urgência. Muitas caem por conta própria, porque eram apenas ruído vestido de importância. Outras te esperam no dia seguinte, e você as encontra com mais clareza. Pense numa pequena oficina ao fim do expediente. Ferramentas limpas, guardadas. A porta se fecha com um som curto e firme. Lá dentro tudo repousa para que amanhã a mão esteja precisa. A sua mente também é uma oficina. Guardar as ferramentas agora é um gesto de honra ao seu trabalho. Se surgir um pensamento insistente, e se eu esquecer? Deixe uma anotação breve ao lado da cama, como quem pendura a chave no mesmo gancho de sempre. Não precisa de parágrafo, uma palavra basta. Confiar é parte do conserto. E veja, consertar tem um limite. Há coisas que não foram feitas para ontem. Há processos que pedem tempo, maturação, conversa com calma. A noite não rouba nada disso. Ela prepara, ela repara. Quando você decide não consertar tudo agora, você não abandona. Você protege. Protege sua mente do excesso. Protege seu corpo da exaustão. Protege o sentido do que faz. Amanhã, você terá uma mente inteira para olhar o que importa. Hoje, ofereça a você mesmo o milagre simples de se entregar ao travesseiro sem culpa. Encoste a ponta da língua atrás dos dentes superiores e deixe o rosto cair em neutralidade. Sinta os braços mais pesados do que há pouco. O corpo está entendendo. Verdade 8. O que depende de você é sempre o suficiente. Ao longo do dia, tantas variáveis fora do seu alcance dançam diante de você, que é fácil esquecer a parte que sempre foi sua. À noite, esse esquecimento ganha volume. Você subestima a pequena ação e superestima o caos. O estoicismo te devolve ao foco. Escolhas, atitudes, atenção, honestidade, gentileza. Isso cabe em você. E o que cabe em você, quando bem cuidado, muda a qualidade de tudo. Imagine um jardim simples atrás de casa. Você não escolhe a chuva, nem o sol, nem as visitas dos pássaros. Você escolhe preparar a terra, regar quando é hora, podar o excesso, colher com respeito. Se hoje chove demais, você observa e aprende. Se hoje o sol castiga, você cria sombra. O jardim prospera pelo cuidado com o que é possível, não pela ilusão de dominar o céu. A sua noite é esse jardim. O que depende de você agora? Reduzir a luz do celular. Ajustar o quarto para mais silêncio. Deitar com a coluna apoiada. Tratar a mente como uma amiga cheia de energia, não como um inimigo. Dizer não a um pensamento que quer te arrancar do presente. Dizer sim a uma respiração que convida o corpo para dentro. Se uma culpa aparece, eu deveria ter feito mais. Responda com a verdade inteira.
Hoje eu fiz o que pude com o que eu tinha. Essa frase não é desculpa, é realidade. E a realidade é um solo fértil. Amanhã você fará outra coisa com novos recursos. Hoje, o suficiente é suficiente. A alma descansa quando reconhece o limite como sabedoria, não como falha. E quando descansa, ela devolve a você uma força limpa. A força que não se confunde com performance. A força que nasce do alinhamento entre intenção e cuidado. Note a temperatura do ar na ponta do nariz. Sinta o colchão apoiar a lombar. Se for confortável, vire de lado e deixe um braço abraçar o próprio corpo. É um gesto de carinho. Você fez bastante por hoje. Verdade 9. Soltar é abrir espaço para o novo. Às vezes a mente não dorme porque o dia ocupou todos os cantos. Coisas boas, coisas difíceis, coisas que você não nomeou. Tudo pede lugar, mas nenhum lugar se cria sem abertura. Soltar não é perder. Soltar é mover os móveis por dentro para que a vida circule novamente. Pense numa sala em que você abre a porta de leve e uma brisa mexe as cortinas. A casa não muda de endereço. Ela respira. Soltar o que não depende de você libera a sala. Soltar a exigência de perfeição entrega a você um sofá mais macio. Soltar o medo do que o outro vai pensar deixa a janela mais clara. Você não precisa desmontar a casa inteira. Só precisa destrancar uma porta. Talvez seja a porta do perdão a si mesmo por não ter dado conta de tudo. Talvez seja a porta de aceitar que há coisas que não são para agora. Talvez seja a porta de receber ajuda. Quando você gira essa maçaneta, a noite entra e diz: eu cuido um pouco de você. O sono é esse cuidado em forma de tempo. As memórias processam, os músculos reparam, o humor se reorganiza. O novo não é uma promessa distante. O novo é o jeito como você vai olhar amanhã. E esse jeito nasce dessa abertura de hoje. Se sente medo de soltar, lembre-se, as mãos que se abrem também podem segurar depois. Você não está jogando fora. Você está criando espaço para segurar melhor quando for hora. E sim, é normal sentir um vazio quando se solta. Esse vazio não é falta. É o respiro que prepara o próximo capítulo. Faça 3 respirações onde a inspiração é curta e a expiração um pouco mais longa. Conte mentalmente. 1, 2, 3. Deixe a última sair sozinha, sem empurrar. O corpo sabe o caminho. Verdade 10. A dor é temporária, mas o aprendizado é permanente. À noite. Amplifica a dor porque o mundo se cala e sobra você. Nesses momentos, a mente repete a ferida como um refrão. Não há pressa para fechar nada. A dor merece respeito. E o respeito começa quando você dá a ela contorno e tempo. Diga a si mesmo: eu sinto e eu atravesso. A travessia pode ser suave. Não precisa de heroísmo. Pode ser um passo de cada vez na beira de um rio calmo, ouvindo o som da água tocar as pedras, lembrando que tudo passa. Mesmo a dor mais funda conhece as estações. Ela visita, fica, se transforma, vai. O que fica não é o corte, é a cicatriz. Cicatriz é memória de cura. É marca de que a vida continuou. Se a dor de hoje é física, ajuste a postura. Encontre um ponto de conforto possível. Peça apoio se precisar. Se é emocional, nomeie sem vergonha. Estou triste. Estou com medo. Estou frustrado. Nomes organizam a casa. Depois, procure o aprendizado que não exige esforço. O que brota sozinho quando você olha com sinceridade. Talvez seja a necessidade de dizer não. Talvez seja a coragem de pedir perdão. Talvez seja aceitar ajuda. Não force a lição. Apenas garanta que ela terá onde nascer. Descansar é uma parte da cura. Numa floresta, nem todas as árvores crescem sob sol direto. Algumas precisam da sombra para criar raízes fortes. A sua alma também. O descanso de hoje alimenta a firmeza de amanhã. E se a dor insistir em te puxar para trás, ofereça a ela companhia, não resistência. Fique mais um pouco com você, em silêncio, como quem segura a mão de alguém, querido no escuro. Você não está só. Sinta o peso das pernas. Perceba os batimentos mais tranquilos. Há uma calma que começa discreta e vai ganhando corpo.
como o lume de brasas sob a cinza. Verdade 11. A gratidão é o descanso da mente. A mente que agradece não nega o que falta, mas repousa no que existe. Gratidão é uma cama arrumada por dentro. Você se deita melhor quando reconhece o que te sustentou hoje. Não precisa ser grande. Pode ser uma risada breve, um café quente, um minuto de luz no rosto, uma mensagem que acalmou, um passo que você deu apesar do medo. Liste 3 coisas em silêncio. Sinta cada uma como se apoiasse um travesseiro leve atrás das costas. A gratidão muda o foco do que ficou pendente para o que já foi possível. É uma matemática do cuidado. Onde você coloca a atenção, cresce. Ao agradecer, você não fecha os olhos para os problemas. Você abre espaço para a esperança mansa que não depende de resultados. Uma mente grata descansa porque ela não precisa controlar o que. Amanhã para reconhecer o valor do hoje. E hoje, apesar de tudo, trouxe algum gesto de vida até você. Se o dia foi duro, agradeça por ter chegado ao fim. Se o dia foi bom, agradeça por ter sido bom sem medo de perder. A gratidão não obriga a nada. Ela registra. E o registro te lembra quem você é mesmo quando a maré muda. Agora, dê a si mesmo um boa noite por dentro, como se falasse a uma criança amada. Você está seguro. Eu estou aqui. Sinta a respiração voltar a ser quase inaudível. O corpo entende recados suaves. Verdade 12. O medo perde força quando é acolhido. O medo cresce quando é empurrado para o porão. No escuro, ele inventa formas. À luz da atenção, ele se mostra menor, mais específico, mais humano. Esta noite, se um medo vier, convide-o a sentar ao seu lado também. Pergunte: o que você quer proteger? O medo quase sempre está defendendo algo que importa. Ao reconhecer isso, você transforma o medo em sentinela, não em tirano. Dizer, eu tenho medo, não te diminui. Te torna honesto, inteiro. Depois de nomeá-lo, leve o medo para respirar com você. Conte uma sequência simples. 4 tempos para inspirar, 6 para expirar. Enquanto expira, imagine que o medo solta a armadura, mostra o rosto e se cansa um pouco. Você não precisa expulsá-lo para dormir. Basta que ele pare de gritar. Se a mente tenta te assustar com cenários, traga-a de volta para o agora. Toque o lençol com as pontas dos dedos. Sinta o peso da coberta sobre a canela. Ouça um som real, aqui, no seu quarto. O presente é um chão que o medo respeita. Porque no presente só existe o que está de fato acontecendo. E o que está acontecendo agora é simples. Alguém que cuida de si, deitado, respirando, confiando. A coragem não é a ausência de medo. É a decisão de não deixar que ele dirija. Respire mais uma vez como quem se alonga por dentro. Se os olhos quiserem fechar, deixe que fechem, como cortinas que encontram repouso. Verdade 13. A calma é um exercício diário de sabedoria. Calma não cai do céu. Ela se pratica como se treina um instrumento. Um pouco cada dia. Hoje, a sua prática foi chegar até aqui. Escolher ouvir palavras gentis, permitir que a noite te ensine. Amanhã será perceber o primeiro sinal de aceleração e abrir espaço para respirar. Depois, será lembrar no meio da tarde que você pode falar consigo mesmo do mesmo modo como fala com quem ama. A calma nasce desses pequenos ensaios. E sim, haverá dias em que tudo falha. Dias em que você esquece, se perde, se irrita. Tudo, bem, é por isso que a prática é diária. Ninguém aprende um violão em uma noite. Mas toda noite pode afinar um pouco as cordas. O estoicismo não promete controle sobre o mundo. Ele convida a fortalecer o que é seu. Seu olhar, sua escolha, seu cuidado com a mente. Você pode começar lustrando a atenção com movimentos lentos, como quem passa um pano em um móvel antigo. O brilho aparece aos poucos. É suficiente. E quando desiste do perfeccionismo e abraça a prática, a calma se torna mais estável, mais disponível, mais sua. E aqui, no fim desta lição, um descanso curto. Deixe a cabeça encontrar um ponto cômodo. Sussurre se quiser.
Eu estou aqui comigo. E sinta como isso se espalha. Verdade. 14. Perdoar é libertar-se do que já passou. O perdão, muitas vezes, é o último peso que impede o mergulho. Há mágoas que se agarram à beira da cama e pedem atenção. Perdoar não é esquecer, não é aprovar, não é desvalorizar a dor. Perdoar é devolver o passado ao passado. É soltar o nó que prende você, ao que não tem como voltar. À noite, o perdão encontra terreno fértil porque o silêncio dá coragem. Se for sobre alguém, reconheça a ferida e, se puder, diga: eu me recuso a carregar você enquanto durmo. Se for sobre você, seja terno. Eu errei e eu aprendo. Eu me libero para descansar. Perdão é um gesto de higiene da alma. Assim como você lava o rosto antes de deitar, lavar o coração de rancor te deixa mais leve. Não precisa acontecer por completo agora. Às vezes, o perdão começa com a vontade de perdoar. Já é caminho. Deixe que a noite continue o trabalho com você. Enquanto isso, descanse. E se amanhã a mágoa reaparecer, você vai estar mais forte para olhá-la sem se confundir com ela. Sinta o ar encontrar um ritmo quase de maré. Tão simples, tão suficiente. Você está em casa dentro do seu próprio peito. Verdade 15. O silêncio é onde a alma se repara. Há um tipo de cura que só acontece quando o barulho baixa. No silêncio, a alma organiza fios, costura rasgos, reordena sentidos. Por isso, proteger o silêncio da noite é proteger um laboratório invisível. Não é um vazio duro, é uma sala de descanso viva. Você pode ouvir o silêncio. Ele não é ausência, é presença sutil. É o intervalo entre o inspirar e o expirar. É a pausa entre uma lembrança e outra. É o espaço no qual a vida te alcança sem competir com nada. Muitos têm medo do silêncio porque ele traz à tona o que foi adiado. Mas exatamente por isso ele repara. Ele te encontra onde você está, sem disfarces. E, quando encontra, começa o concerto. Permita-se ficar alguns instantes com esse nada bom. Nada a fazer, nada a resolver. Apenas ser. Deitado, respirando. Se vierem sons da rua, eles entram como nuvens, passam e somem. O seu silêncio permanece como um céu mais amplo. É aqui, nesse céu, que o sono se forma. Como nuvens que se juntam até virar chuva mansa sobre um campo. Você não precisa chamá-lo, basta não impedir. Sinta os dedos dos pés, sinta as pernas, sinta o peso gentil da cabeça. A noite te segura. Verdade 16. A presença cura o que o pensamento agrava. Quando você se afasta do agora, a mente multiplica cenários e aumenta feridas. Quando você volta ao agora, as coisas recuperam tamanho real. Presença é um antídoto. É simples de praticar. Traga a atenção para um ponto no corpo e sustente por alguns segundos. Pode ser o ar nas narinas, o peito subindo e descendo, o contato da coberta com o braço. Cada vez que a mente fugir, você a convida de volta, como quem chama uma criança curiosa, que correu até a porta, sem bronca, só com firmeza gentil. Com o tempo, a mente aprende o caminho de casa. E quando ela está em casa, o corpo entende o sinal. É hora de reparar. A presença tem outro efeito. Ela interrompe a corrente de pensamentos duros. Você nota a fala interna e pode trocá-la por algo que te fortaleça. Em vez de "eu não aguento mais", "eu posso descansar um pouco". Em vez de "eu estraguei tudo", "eu aprendi algo e amanhã faço diferente". Não para mentir a você, mas para equilibrar a balança. A presença devolve honestidade ao espelho, e honestidade pacífica. Agora, baixe ainda mais o ritmo. Sinta a temperatura do seu próprio hálito. Note a maciez do travesseiro. Há um agora suficiente para hoje inteiro. Verdade 17. Dormir é um ato de fé na vida. Fechar os olhos é confiar. É dizer ao mundo: eu me entrego por algumas horas e acredito que o dia me espera. É dizer a si mesmo: eu não preciso vigiar tudo para estar seguro. A fé aqui não é teórica, é cotidiana. É deitar e permitir que algo maior que a sua vontade opere. O ciclo, o corpo, o mistério que te mantém.
Se a fé falha, o corpo tenta ficar de guarda e o sono se afasta. Então, pratique a confiança em frases curtas e concretas. Eu posso soltar. Eu sou cuidado nesta noite. A vida sabe continuar sem minha vigília. Talvez você não sinta nada diferente na primeira vez. Tudo bem. A fé se constrói como uma ponte, um tijolo cada vez. Enquanto constrói, você já pode atravessar um pouco. Se ajudar. Imagine uma montanha ao longe, firme, tranquila. A noite passa por ela e ela permanece. Você pode ser como essa montanha suave por dentro, mesmo que por fora os ventos mudem. Dormir é declarar: eu pertenço à vida também quando não produzo. É um ato de coragem simples e profundo. Se as pálpebras pesam, é um bom sinal. Se o corpo dá pequenos espasmos, é a transição. Se o pensamento se desmancha em imagens soltas, deixe. O rio está levando você. Verdade 18. Nada está sob seu controle, exceto suas escolhas. Este lembrete completa o círculo da noite. Você não comanda o tempo, o outro, o passado, a notícia que chega, a sorte que passa. Você comanda a sua resposta. Este poder é pequeno e, ao mesmo tempo, imenso. Ele cabe na palma da sua mão, como uma brasa que aquece o necessário sem queimar a casa. Escolher agora é simples. Escolher cuidar do corpo, escolher pensamentos que não machucam, escolher descansar. A sua escolha, repetida com carinho, vira trilha. E trilhas, mesmo discretas, te levam longe. Se amanhã houver caos, você vai caminhar por ela. Se amanhã houver alegria, você vai caminhar por ela. O que muda é o cenário. O caminhar é seu. Ao aceitar que este é o limite e a liberdade, a ansiedade baixa de tom. O mundo pode esperar lá fora. Aqui dentro você decide o suficiente. E o suficiente, hoje, é fechar os olhos por alguns instantes mais longos, deixar a respiração fazer o serviço e permitir que a noite trabalhe por você. Fique um pouco com este silêncio. Se já veio sono, entregue-se. Se ainda não veio, não apresse. A serenidade gosta de passos curtos. Quando ela chega, ela fica. E nós seguimos juntos, com leveza, no tempo certo. Lição 19. Respirar é um lembrete de que o agora é suficiente. A respiração é uma porta que nunca tranca. Quando tudo parece longe, ela está aqui, discreta, fiel. Inspirar e expirar colocam você de volta no chão que existe. Não é mágica, é presença. Ao inspirar, você recebe. Ao expirar, você devolve. Esse movimento simples ensina equilíbrio, ensina medida. A mente corre para a frente porque quer garantir o amanhã. O corpo respira no tempo certo e te lembra que o agora cabe inteiro numa inspiração. Quando a ansiedade levanta a voz, você pode baixar o volume com o ritmo do ar. Deixe a inspiração entrar sem pressa, como brisa que visita a pele. Deixe a expiração sair um pouco mais longa, como quem fecha lentamente uma porta para abafar o barulho. O peito entende. A cabeça entende depois. 3 ciclos já mudam. Um pouco o clima por dentro. 5 ciclos anunciam um terreno novo. 10 ciclos reorganizam a casa. Se um pensamento tenta arrastar você para longe, volte para a ponta do nariz, para a barriga que sobe e desce, para a sensação do ar que se aquece ao sair. É sempre possível recomeçar por uma respiração. E isso basta para hoje. Quando o mundo parecer grande demais, encolha a atenção até caber em um único sopro. Você não precisa controlar nada enquanto respira. Só precisa permitir. Sinta o peso do corpo ser recebido pela cama. Sinta a roupa tocar a pele. Inspire curto. Expire longo. O agora, assim, se torna suficiente. E o sono encontra passagem por essa mesma porta discreta. Lição 20. Aceitar o imperfeito é libertar o coração. A vontade de que tudo se alinhe cria paredes duras dentro do peito. O perfeccionismo pinta o dia com régua e à noite cobra contas que ninguém consegue pagar. A vida, porém, funciona com desníveis, com pequenas falhas, com remendos que seguram a trama. No seu quarto, há sinais disso. A costura do lençol que não é reta, uma pequena marca na parede,
o ranger suave da madeira. Nada disso estraga o abrigo. Ao contrário, da vida, da história. O coração aprende quando aceita que o belo inclui o torto. Pense numa colcha antiga, cheia de pedaços diferentes. É justamente a combinação de cores e texturas que aquece. Aceitar o imperfeito não é se conformar com menos. É parar de brigar com o que já é. Tarefas inacabadas não precisam virar culpa. Palavras que faltaram não precisam virar sentença. O que importa é o gesto honesto de cuidar, de ajustar quando possível, de descansar quando necessário. Ao admitir que o dia foi humano e não perfeito, você cria espaço para a ternura. A ternura troca a cobrança por compromisso sereno. Sinta os ombros cederem alguns milímetros. Deixe a face perder a rigidez. Permita que o corpo encontre um ponto de conforto possível, mesmo que não seja ideal. O perfeito exige controle. O verdadeiro pede presença. E presença dorme melhor. Assim, quando o sono vier, ele não exigirá palco impecável. Bastará este quarto real, este coração real, esta noite real. Lição 21. A paz não vem do mundo, vem da mente quieta. O mundo tem seu ruído próprio. Notícias, tarefas, expectativas alheias, pequenas urgências. Se você espera que tudo lá fora se cale para então descansar, ficará sempre em vigília. A paz não é o silêncio absoluto do entorno. É a lamparina íntima que, acesa, ilumina o suficiente por dentro. Você não precisa apagar a cidade. Precisa proteger a chama. Essa chama se alimenta de atenção gentil, de escolhas simples, de frases que amparam. Quando algo tenta roubar sua calma, pergunte-se: isso precisa de resposta agora? Quase sempre não. A mente quieta não é vazia. É uma mente que sabe o que pode esperar. Imagine a luz baixa na mesa ao lado da cama. Ela não planeja iluminar a rua. Ela cumpre a função sem exagero. Sua atenção também pode agir assim, focando apenas no que ajuda a adormecer. Diminua a luz da tela. Diminua a luz interna de cobranças. Traga para perto uma lembrança boa de hoje, por menor que seja, como quem aproxima as mãos da chama para aquecer. Se pensamentos insistirem, diga depois, com firmeza serena. O depois existe, e você o alcança melhor depois de dormir. Sinta os batimentos do coração desacelerando. Repare no ar que circula pela garganta como um vento calmo num corredor. Aqui, dentro, a paz nasce da sua escolha de acolher. Aqui, dentro, você decide o tom. Se isso te acalma, guarda este refúgio e seguimos juntos. Lição 22. Toda noite é uma chance de recomeço. O dia termina como uma porta que se fecha devagar. Do outro lado, a outra porta, ainda sem nome. A noite é o corredor entre essas portas. É neste corredor que você pode largar o que pesa nas mãos, encostar nas paredes e sentir que há espaço para começar diferente. O recomeço não precisa de fogos, precisa de intenção mansa. Você pode dizer: hoje termina aqui e amanhã recomeça onde cabe. Essa frase cria um ponto. E todo recomeço precisa de um ponto de apoio, como o batente da porta que recebe o peso sem reclamar. Se algo te feriu, deixe que o corredor da noite leve embora o excesso de dor, como quem varre o chão antes de abrir uma nova sala. Se algo te alegrou, deixe que a alegria atravesse com você sem medo de perder, como quem leva no bolso um objeto pequeno e querido. O sono é o guardião desse recomeço. Ele organiza arquivos, limpa ruídos, repara fibras. Você não vê, mas sente no corpo a diferença de um amanhecer levemente mais amplo. Para ajudar, tenha um gesto de encerramento simples. Fechar a cortina, apagar uma luz, tomar um gole d'água, dizer boa noite por dentro. Cada gesto é uma maçaneta girando sem esforço. Respire como quem atravessa um vão e encontra do outro lado um quarto arejado. O passado não pede sua vigília agora. O futuro não exige seu desenho agora. Entre portas, há descanso. E o descanso é a base de qualquer novo começo. Lição 23. A humildade acalma-se o que o orgulho agita.
O orgulho quer vencer discussões que já acabaram e retomar brigas que não valem o sono. Ele quer a última palavra, a última correção, a última certeza. A humildade sussurra que nem tudo precisa de você de guarda. Na natureza, a árvore que dobra no vento não se quebra. A que endurece demais racha. Humildade é flexibilidade que preserva. À noite, isso significa poder admitir que você não tem como resolver tudo agora, que pode ter se enganado em algo, que pode aprender no dia seguinte. Essa admissão é um relaxamento real nos músculos do rosto, no peito, no abdômen. Deixar de se defender por algumas horas liberta. Humildade também abre espaço para ouvir a si mesmo sem julgamento. Você não precisa se condenar por cansaço, nem enfeitar suas escolhas para caberem em um ideal rígido. Basta reconhecer: eu sou humano, eu erro, eu acerto, eu descanso. Esse reconhecimento abaixa uma febre invisível. Se uma cena do dia te provoca, veja se há um pedido de perdão a fazer. Amanhã, um reparo possível. Uma conversa honesta. Deixe para amanhã. Agora, pratique a curva suave da árvore sob o vento. Desça o queixo um pouco. Solte os ombros. Afrouxe a barriga. Imagine uma trilha leve sob um bosque, com folhas no chão que amortecem o passo. É com essa leveza que o sono se aproxima. Cuidadoso, sem disputa. Lição 24. A sabedoria nasce do silêncio. Sabedoria não é excesso de informação. É clareza para ver o essencial. O silêncio é a água funda onde essa clareza se forma. Superfícies agitadas distorcem o reflexo. Águas quietas devolvem contorno. No seu interior, o silêncio funciona como um poço antigo no quintal. Você baixa o balde com paciência. E quando sobe, não traz espuma, traz água limpa. Durante o dia, tantas vozes ocupam o espaço que fica difícil ouvir a sua. À noite, você tem a chance de deixar as vozes se retirarem. O poço precisa de tempo. Não é forçando que a água aparece. É esperando, é respeitando. Você pode fazer isso agora, reduzindo as palavras, por dentro. Em vez de uma sequência longa de pensamentos, prefira intervalos. Em vez de perguntas repetidas, ofereça presença. Aproxima-se então uma qualidade de atenção que enxerga sem pressa, escolhe com cuidado, solta sem medo. O silêncio não julga, ele ilumina. E nessa luz discreta as coisas voltam ao tamanho real. O que parecia gigante diminui. O que parecia invisível aparece. Sinta o ar frio entrando e por um segundo não pense nada. Só sinta. Depois, deixe sair. Um fio de sabedoria se forma nesses instantes. Você não precisa agarrá-lo. Ele sabe ficar. E quando o sono cobre o poço com um céu escuro e calmo, a água continua limpa, trabalhando para amanhã. Lição 25. A calma é uma forma de coragem. Coragem costuma parecer barulho, gritos, grandes gestos, decisões teatrais. Mas há um tipo de coragem silenciosa que raramente recebe aplausos. É a de quem não se deixa arrastar pelo pânico. É a de quem escolhe um passo firme quando tudo pede corrida. Calma é isso. Musculatura de decisão, não paralisia. É uma brasa que aquece aos poucos e mantém a casa habitável. Quando algo te ameaça por dentro, sua reação automática pode ser apertar os dentes, prender o ar, acelerar a fala interna. Você pode trocar essa reação por um ritual simples. Soltar a mandíbula, relaxar a língua, encher o baixo ventre de ar e esvaziá-lo até o fim. Esse ritual não resolve o mundo, mas te devolve a capacidade de pensar. E pensar com clareza é um ato de bravura. O medo faz barulho. Acalma. Conversa baixo e fala o necessário. Se alguém te provocou hoje, não é a resposta imediata que prova valor. É a escolha ponderada, talvez amanhã, talvez nunca. A calma poupa guerras inúteis e te entrega ao que importa. Imagine uma brasa sob cinzas. De fora, parece pouco. De perto, é calor suficiente para reacender quando for hora. Agora não é hora de chama alta. Agora é hora de guardar calor. Puxe o cobertor até a altura que conforta. Sinta o peso manso. Diga a si mesmo que não precisa resolver.
Nada de pé. É coragem de deitar. É coragem de confiar. É coragem de descansar. Lição 26. Você não é o que sente, é quem observa. Sentimentos passam como trens numa estação. Alguns são rápidos, outros demoram, alguns fazem barulho, outros quase não se ouvem. Você está no banco da plataforma, vendo chegar e partir. Quando esquece isso, você sobe no trem e acredita que é o próprio vagão. A viagem vira identidade. E então o medo vira você, a raiva vira você, a tristeza vira você. Não é verdade. Você é quem percebe. Essa lembrança cria 1 milímetro de espaço entre você e o impulso. 1 milímetro é o bastante para escolhas melhores. Ao deitar, se um sentimento forte estaciona, não corra para empurrá-lo de volta. Olhe, nomeie. Reconheça o destino no letreiro. Ciúme, cansaço, saudade. Ele está passando. Permita que passe. Se for útil, encoste as costas mais fundo no colchão, como quem firma a presença na plataforma. Toque com as pontas dos dedos a própria mão. Sinta a temperatura. Isso te ancora. O trem segue. Você permanece. E com essa permanência, o corpo avisa ao sono que a estação está segura. Não é fraqueza sentir. É humano. A sabedoria está em não se confundir com o que atravessa. O que fica é o observador calmo, capaz de acolher e deixar partir. Lição 27. A alma leve dorme melhor. Pense na sensação de tirar uma mochila pesada depois de um dia longo. Os ombros descem, a respiração muda, o passo alivia. A alma também carrega mochilas invisíveis, culpas antigas, promessas que não são mais suas, expectativas que não cabem. À noite você pode pousá-las ao lado da cama, como quem alinha sapatos antes de deitar. Não é abandono, é cuidado. Diga por dentro o que não vai subir com você para a cama esta noite. Diga com clareza e carinho. A culpa por não ter sido perfeito fica no chão. A comparação com os outros fica no chão. A pressão de resolver tudo fica no chão. A cada frase, sinta os ombros baixarem um pouco. Às vezes, a mochila é uma história repetida. Você pode agradecer por ela ter te trazido até aqui e escolher não levá-la para o travesseiro. Amanhã, se ainda fizer sentido, você a visita de novo. Algumas coisas, quando não carregadas por algumas horas, perdem metade do peso. Outras, você descobre que nunca foram suas. O corpo percebe essa leveza e responde com sono mais profundo. O coração bate sem a capa extra. A mente descansa sem listas escondidas. Ajuste a posição de modo que a lombar se sinta apoiada. Deixe os pés relaxarem, por inteiro. A leveza não é ausência de vida. É vida sem excesso. Ela abre espaço para sonhos que nutrem. Lição 28. A serenidade é o verdadeiro luxo da vida. Luxo costuma ser confundido com brilho caro, com coisas raras, com imagens que chamam atenção. Mas quando a noite chega e você deita, o que vale é a qualidade do silêncio por dentro. Serenidade é luxo porque não se compra, se cultiva. É um quarto arrumado com o mínimo necessário, banhado por uma luz suave que não agride, onde cada objeto tem lugar. Por dentro, isso se traduz em hábitos simples e constantes. Dizer menos quando o mais já foi dito, escolher o que entra pela mente, proteger o sono como quem protege um tesouro. Luxo é poder desligar sem culpa. Luxo é poder ficar consigo mesmo sem se atacar. Esse luxo aparece quando você diz não ao ruído que te agita e diz sim ao que te nutre. Não exige fortuna, exige prioridade. Hoje, sua prioridade é a serenidade. Feche a porta do pensamento excessivo como quem encosta uma porta com trinco macio. Apague as luzes que brilham sem função. Deixe apenas o clarão suave do que te acalma. O peso das cobertas, o cheiro do travesseiro, o som distante da noite. Você está em um espaço suficiente. E esse suficiente é rico. Nele, o sono vem como um convidado que se sente respeitado. Lição 29. Amar o que é. Amor fati. Amar o que é não significa gostar de tudo, mas reconhecer que a vida, do jeito que veio, é o material com que você trabalha. É dizer sim ao real e encontrar, nesse sim,
uma força inesperada. Quando você briga com o mar por estar molhado, se cansa e não anda. Quando aceita a maré, aprende a nadar no ritmo dela. O amor fati convida a isso, acolher o que chegou e responder com dignidade. Se hoje houve perda, que ela ensine ternura. Se houve ganho, que ele ensine responsabilidade. Se houve confusão, que ela ensine paciência. O sim não é passivo, é uma base firme para agir melhor. À noite, o amor fati vira uma manta que cobre os extremos. Ele diz, foi assim, e repousa. Ele diz, nascerá como tiver de ser, e confia. Na prática, você olha para o dia e encontra algo que pode agradecer mesmo dentro do difícil. Isso não traz sua dor, isso te dá chão. Imagine-se sentado na areia, ouvindo ondas que vão e voltam. Elas não pedem permissão, elas acontecem. Você respira junto. Sinta o ar salgado que chega e devolva o ar mais morno que sai. Nesse compasso, o coração aprende a dizer sim ao agora. E com esse sim, o corpo afrouxa. O sono percebe que a vigília perdeu a guerra com o impossível e pode enfim baixar as armas. Lição 30. Descansar a alma é viver em paz com o mundo. No fim, tudo volta ao encontro entre você e o mundo que te cerca. Viver em paz não é ausência de atritos, é a habilidade de retornar ao centro depois de cada toque. Descansar a alma é o treino silencioso desse retorno. Quando você deita e cuida do próprio respiro, quando olha para os pensamentos sem se agarrar, quando escolhe palavras gentis por dentro, você está, na prática, afinando o relacionamento com a vida. O mundo continua vasto, com seus ruídos e urgências. Mas a sua casa interna aprende a fechar a janela quando venta demais e a abri-la quando a brisa é boa. Você passa a pertencer ao que acontece sem se perder no que acontece. E pertencimento pacifica. Pense numa varanda que dá para um vale. Lá embaixo, há movimento. Aqui em cima, há uma cadeira simples, um cobertor, um tempo que não corre. Você senta, observa, respira. De vez em quando, sorri sem motivo. É dessa varanda que você participa da paisagem. No corpo, essa varanda é a sensação de estar apoiado na cama e, ao mesmo tempo, sentir que há espaço ao redor para o ar circular. É a certeza de que, por algumas horas, o mundo segue e você descansa. E está tudo certo. Traga uma mão ao peito e outra ao abdômen. Perceba o subir e descer. Diga sem pressa, eu me reconcilio com a noite. Quando o sono vier, ele será a continuação desse acordo. E mesmo que demore alguns minutos, paz já começou, aqui, agora, no gesto simples de cuidar de si. Agora que o corpo entendeu o caminho do repouso e a mente encontrou uma direção mais suave, deixamos que a noite faça o trabalho silencioso que só ela sabe fazer. Você não precisa forçar nada. Basta sustentar com carinho o que já começou por dentro. A calma que aparece quando você para de brigar com o que não controla. A leveza que surge quando você aceita o dia como ele foi. A confiança que cresce quando você se lembra de que pode escolher o tom da sua presença. Não é correr atrás do sono. É preparar um lugar para ele sentar ao seu lado. Pense no quarto como uma casa pequena e segura. Por fora, a cidade continua. Por dentro, tudo ganhou outra medida. O relógio perde autoridade. As cobranças perdem volume. O que fica é simples. Um corpo deitado, uma respiração que vai e volta. Um coração que aprende a falar mais baixo. A vida também acontece quando o mundo não te vê. E esse é um dos seus segredos mais bonitos. Você atravessou verdades como quem cruza um jardim ao entardecer. Cada passo foi uma lembrança do essencial. Você não precisa carregar o peso de todos os cenários para dormir. Precisa cuidar de poucos gestos. O jeito como pousa os ombros, o modo como oferece abrigo aos próprios pensamentos. O compromisso de voltar ao agora quando a mente inventa filmes longos demais. O resto, a noite sabe fazer. Sem alarde, ela reorganiza coisas que a luz do dia agitou. Sem pressa, ela costura. Sem testemunhas, ela cura. A sua parte é só essa.
Permitir. Permitir que o corpo desça um pouco mais no colchão. Permitir que a mandíbula se desfaça do hábito de segurar. Permitir que as pálpebras pesem como portas que se fecham devagar, com um clique de paz. Se uma inquietação tenta se levantar, ofereça a ela um lugar na sala, não uma briga. Diga baixinho: eu te vejo. Depois aponte para a janela entreaberta e mostre o vento. Aos poucos, ela entende que pode ficar quieta, ouvindo o mesmo vento que move as cortinas. Nada precisa de cena agora. Toda coisa importante se mantém importante depois que você dorme, e quase tudo o mais se revela menor. Que alívio saber disso. Você não está abandonando nada ao escuro. Está apenas devolvendo ao escuro a parte do trabalho que é dele. Acalmar, diminuir, preparar. É assim com o corpo, é assim com a alma. A aceitação não te encolhe. Ela te devolve espaço. A partir daqui, deixe que a respiração dite o ritmo da história. Ela já estava guiando cada passo, mas agora tomará o primeiro plano. Inspire de um jeito que caiba no peito sem esforço. Expire como quem libera uma porta de armário que estava presa por um nada. A cada saída de ar, um pouco de rigidez vai embora. Uma exigência solta. Um pensamento se desfaz. Nada dramático. Coisas pequenas como poeira que sai pelos cantos invisíveis. O corpo sabe reconhecer a senha. Expirações um pouco mais longas são convites para as ondas lentas que antecedem o sono. Se precisar, repita por dentro algo simples, como agora eu descanso. Não para hipnotizar, mas para lembrar. Você já aprendeu que a calma é um exercício. Agora é o momento de praticá-lo sem metas, sem prova. Como quem deixa uma vela acesa em uma mesa de madeira e confia que aquela chama pequena é suficiente para orientar a noite inteira. Se alguém te disse hoje que você precisava ser mais rápido, mais perfeito, mais certo, deixe essa voz do lado de fora da janela. Aqui dentro, você é bem-vindo do jeito que chegou, com o cansaço nos olhos, com as pequenas vitórias que ninguém viu, com as dúvidas que ainda não têm resposta. O travesseiro não exige explicação. A coberta não pede currículo. A cama não quer relatórios. É por isso que a noite é um templo. Ela acolhe sem testes. Você se deita e o mundo se guarda um pouco, como quem apaga as luzes de um corredor longo para poupar energia. Enquanto isso, as coisas se ajeitam sozinhas dentro de você, como livros que voltam para as prateleiras, como pensamentos que se alinham sem alguém mandar. No escuro, a casa volta a caber. Quando vier a vontade de fazer uma última checagem de tudo, mensagens, tarefas, planos, lembre, a serenidade é mais forte que o controle. Controle tenta abraçar demais e perde a medida. Serenidade abraça o bastante. Você pode escolher essa força mansa agora, a mesma que ensinou você a dizer depois, sem culpa. A mesma que trocou a ansiedade por honestidade. A mesma que fez de um suspiro um lugar para morar por alguns segundos. Repare, o peito sobe, depois desce. A nuca cede. A língua descansa no céu da boca. O pescoço se alinha sem você mandar. São sinais de que o corpo está assumindo a condução. É seguro entregar. Você treinou para isso durante todo o dia, mesmo sem notar, e treinou ainda mais nestes minutos de cuidado, quando decidiu estar com você, aqui, deitado, escutando a própria vida por dentro. Se no meio dessa entrega, um medo te visitar, acolha. Pergunte a ele do que ele te protege. Às vezes, a resposta é simples: eu não queria perder o que amo. Às vezes é outra: eu quero acertar e não sei como. Ao ouvir, você agradece por ele estar de guarda. Diz que ele pode tirar o uniforme por algumas horas, oferece um cobertor para ele também. Medos cansam quando são ouvidos. Eles cochilam, e quando o medo cochila, o sono encontra espaço. Se você sentir que há algo além do cansaço comum, uma dor que insiste, um pensamento que machuca, um peso que se repete noite após noite, lembre-se de que procurar apoio é sabedoria. Conversar com alguém de confiança, buscar ajuda profissional, abrir espaço para outro olhar.
Tudo isso faz parte de cuidar de si. O estoicismo não é solidão dura, é responsabilidade amorosa. E responsabilidade inclui saber pedir companhia quando a estrada escurece demais. Você pode, se quiser, marcar esta noite com um gesto simples de encerramento. Fechar a cortina com um toque atento. Encostar portas com cuidado. Beber um gole d'água e sentir a temperatura passar pelo caminho até o estômago. Deitar de novo e dizer por dentro: obrigado por hoje. Essa palavra, mesmo sussurrada, muda o ar ao redor. Gratidão dá um fim digno ao que foi e abre uma passagem limpa para o que vem. Quando a gente agradece, a mente para de procurar o que falta por um momento e reconhece o que sustentou. Esse reconhecimento é descanso. E o descanso é um tipo de sabedoria que não faz barulho nenhum. Se ao lembrar de alguém, você sentir vontade de dividir esse mesmo refúgio, é bonito fazer esse convite sem exigência, apenas como quem aponta um lugar de sombra boa no meio do sol forte. Se alguma dessas verdades te trouxe leveza, compartilhe este vídeo com alguém que também precise silenciar o coração. Às vezes, é esse gesto que planta calma em outra casa. E a paz tem essa qualidade. Ela gosta de se multiplicar. De repente você percebe que o silêncio não é vazio, é presença. Há sons pequenos, talvez um ruído distante da rua, talvez o motor de uma geladeira, talvez nada além do seu próprio ar. Eles não competem mais, eles compõem. A mente para de narrar e começa a sentir. O tempo passa a ser quase um tecido macio por cima do corpo. Você se dá conta de que já abandonou, sem drama, aquela roupa apertada de querer provar tudo o tempo todo. Agora é outro traje. Um cobertor que aceita seu contorno, uma luz de abajur apagada, uma calma disponível. Não se trata de esquecer o mundo, é o oposto. É se reconciliar com ele. Amar o que é, nessa hora, significa aceitar que a noite tem valor por si, que o sono não é perda de tempo, que descansar é um trabalho sério e sagrado. Quem dorme por dentro acorda inteiro. Quem descansa a alma encontra formas mais limpas de agir. Talvez você lembre sem esforço de uma pequena cena de hoje. Um café que aqueceu a mão, um olhar que te amparou, um erro que virou aprendizado, um sim que te custou medo, um não que te devolveu tempo. Essas cenas são como estrelas discretas num céu que parece escuro demais, e bastam poucas para orientar. Você não precisa mapear constelações agora. 2 ou 3 estrelas já são caminho suficiente para a noite de hoje. A respiração continua fazendo o serviço de manter você perto do chão e, ao mesmo tempo, leve. É curioso como esses dois estados se combinam. Raiz e brisa. O corpo como árvore, o ar como vento. A árvore segura a casa. O vento ventila os cômodos. Você é os dois. Se a mente ainda tentar abrir um debate, devolva a ela frases curtas, como quem coloca placas numa estrada. Agora eu descanso. Amanhã eu cuido. Eu fiz o que eu podia. Eu aceito o que é. A repetição não é fuga, é construção de um lugar novo por dentro. Palavras são tijolos. Uma sobre a outra, com argamassa de atenção, erguem um abrigo simples. É nesse abrigo que você deita e diz: não preciso vigiar o mundo por algumas horas. O mundo não despenca sem a sua vigília. O mundo, na verdade, agradece quando você cuida de si, porque volta a receber você com olhos mais claros. É quando você retoma a própria agência. Não a agência ansiosa que tenta mandar no vento, mas a agência serena que cuida do leme. Você está no mar, sim, mas sabe ajustar a vela, sabe alinhar o corpo ao balanço, sabe esperar a maré certa. Isso é poder. Poder pequeno e imenso ao mesmo tempo. Se algo em você ainda aperta, traga a imagem de uma brasa sob cinzas. Não tem espetáculo ali. Não tem chama alta. Tem calor suficiente, o bastante para manter a noite habitável. Você é essa brasa mansa. Você guarda força sem queimar a casa. Amanhã, quando for hora, essa brasa reacende fogos úteis. Coragem para uma conversa difícil. Paciência para uma tarefa longa. Lucidez para um limite necessário. Por enquanto,
Você só mantém o calor perto, junto do peito. Segura com cuidado, como quem segura uma caneca morna em dia frio. Você não tem pressa. Não há prazos aqui. Há um tempo que respeita seu corpo e seu coração. Se algum arrependimento tenta entrar, deixe que ele se sente e ouça você dizer: eu aprendo. Isso muda tudo. Arrependimento que vira professor perde o chicote. Ele passa a apontar caminhos sem te machucar. E se alguma culpa bruta aparece, lembre que ela geralmente pede reconhecimento, não castigo. Reconhecer é olhar de frente e ajustar o passo. Castigar é bater na mesma ferida e impedir a cura. Você pode escolher o primeiro. E escolhendo, o peito afrouxa um pouco. Na somatória de pequenos afrouxos, o sono se aproxima como quem chega numa sala onde é bem-vindo. Ele vê luz baixa, vê silêncio, vê espaço. Ele entra com gentileza. Talvez você sinta uma pequena deriva na mente, como se imagens soltas passassem pela janela. Uma rua antiga, um quadro conhecido, um nome esquecido. Isso é sinal de que o cérebro está trocando de marcha. Não puxe o volante de volta. Deixe a estrada mudar. Deixe que essas imagens venham e vão como nuvens. Esse é o território onde o descanso profundo se prepara. Ele não precisa da sua direção. Ele só precisa que você não atravesse no meio com o carro do controle. Aqui, confiança é a palavra. Lembre, dormir é um ato de fé na vida. Fé quieta, prática, cotidiana. Ao fechar os olhos, você declara essa fé com o corpo inteiro. E o corpo entende línguas que a mente não domina. Se em algum momento você acordar no meio da noite, não trate isso como fracasso. Trate como visita breve ao quintal. Você sai, respira um pouco, sente a temperatura, olha o céu e volta para dentro. Pode ser que um copo d'água ajude. Pode ser que um ajuste de travesseiro baste. Pode ser que a mesma frase de antes o guie de novo. Agora eu descanso. O caminho já está aberto. Você trilhou. A mente reconhece e retorna mais rápido. É assim que a prática vira hábito, e hábito vira casa. Uma casa em que você pode entrar mesmo com o barulho lá fora, porque aqui dentro você já sabe onde ficam os interruptores, as cobertas, as janelas. Antes de deixar que o sono te leve por completo, agradeça a si mesmo pelo cuidado de agora. Cuidar de si não é egoísmo, é preparo. Quando a alma descansa, você atende melhor o mundo. Você fala com mais verdade, ouve com mais paciência, cria com mais frescor. Descansar a alma é viver em paz com o mundo porque, quando a paz mora em você, ela encontra menos resistência lá fora. E, se encontra, você sabe voltar para casa. Casa não é fuga, é base. É daqui que você sai para tudo o que importa. E é para cá que você retorna quando os ombros pedem. Se sentir vontade de guardar este lugar para futuras noites, faça um acordo manso consigo. Voltar sempre que o peito abrir demais e a mente se agitar. Não precisa ser perfeito. Basta lembrar o primeiro gesto. Uma respiração mais longa. Uma luz mais baixa. Uma frase que te ampara. São chaves no bolso. Você as tem. Agora, sinta por alguns instantes a quase ausência de esforço para respirar. Perceba o ritmo tranquilo, como maré que sabe a hora. Você está sendo cuidado por algo maior do que os pensamentos. O quarto inteiro sustenta você. O colchão te recebe. O ar se renova. A noite te guarda. Sempre que precisar, você pode refazer esse caminho porque o caminho é seu. E quando acordar, será porque o corpo concluiu um trabalho silencioso. E a mente terá um pouco mais de espaço. Não porque a vida lá fora mudou, mas porque o lado de dentro entendeu como voltar ao centro. Se no fundo do peito nasceu serenidade, se uma parte de você se sentiu acolhida, lembre deste abrigo. E se achar que pode aquecer outra pessoa também, faça isso com gentileza, sem obrigação, só pelo gosto de multiplicar o que faz bem. Se alguma dessas verdades te trouxe leveza, compartilhe este vídeo com alguém que também precise silenciar o coração. Às vezes, é assim que se inicia uma corrente de descanso, de casa em casa,
de quarto em quarto, de alma em alma. E quando o sono te tomar de vez, que ele seja a continuação do que você escolheu por dentro. Presença, aceitação, ternura, coragem calma. Se você chegar ao fim destas linhas de olhos já fechados, deixe que a noite finalize a conversa. Se você ainda está com os olhos abertos, permita que eles pesem, que a boca relaxe, que o corpo ceda. Um pouco mais um pouco. É suficiente. Você não precisa do mundo agora. O mundo não precisa de você agora. Há beleza em confiar nisso. Se esta noite te ajudou a descansar por dentro, siga o canal e volte sempre que precisar. Reencontrar sua paz.